Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Daniela e trabalho com costura criativa desde 2017, tá? Hoje eu vim aqui fazer uma maletinha com vocês. Eu não tenho ela aqui pronta, tá? Foi a minha tia que me trouxe. Aqui no meu ateliê acontece bastante disso, né? Da família trazer alguma peça e querer que a gente reproduza, tá? E ela me trouxe essa maletinha, uma maletinha que ela ganhou em uma viagem que ela fez de uma agência, né, de turismo, aquelas maletinhas de promoção que vem bordado na frente o logo da empresa, né? E bem molinha dela, assim, sabe? Sem forro, aquela coisa bem, sabe, né? Bem básica, bem rápida, que é uma peça que faz em produção, né? Que não é o nosso caso aqui. A gente gosta de uma coisa bem feitinha, bem, né? Então eu já tirei todas as medidas dela, não tô com ela aqui para mostrar, vocês vão ter que esperar até o final para ver como que ficou, tá? E eu tirei todas as medidas e vou estar reproduzindo ela aqui nesse material, que foi a escolha dela, tá? Então eu vou passar todas as medidas para vocês e aí a gente vai fazer junto aqui, tá? Ó, o painel dela, a parte do espelho, a frente e as costas, tem 25 por 25. Eu arredondei aqui na ponta, tá? Arredondei com meu cone de linha mesmo, ó. Só riscar. Arredondar, você pega alguma coisa aí redondinha. Então tem 25 por 25. Eu já estruturei ela aqui no EVA, tá? A dela que ela me trouxe não é estruturada, é bem molinha, mas eu quero fazer uma coisa mais bonitinha, né? Então eu já estruturei ela, cortei com 1,5 cm menor o EVA, tá vendo? E no caso ficou 22 por 22 o EVA. E tá estruturada, tá? Então fiz 2 vezes essa parte. Cadê a outra para mim mostrando? Aqui, a parte da frente, já coloquei minha etiqueta aqui. Então fiz 2 vezes a parte da frente e a parte das costas. O forro, tá? O forro. Eu tô usando aqui o nylon emborrachado. Mas eu queria ter usado aqui um nylon 600, que ele já dá uma ajuda na estrutura, de estruturar, né? Só que eu não tinha da cor que combinasse, né? Então, pulei pro nylon emborrachado. Mas tá bom. Eu vou fazer um bolsinho dentro, a dela não tem bolso, mas eu quis fazer, que eu tinha esse pedaço aqui. Então eu cortei um pouquinho menor, 22 centímetros por 26 de largura, tá? Vou fazer um acabamento com sintético, tá? Em vez de fazer com viés, mas você pode estar fazendo com viés. Isso daqui é uma tela Space, tá? É aquela telinha que vai nos tênis para ajudar a transpirar. Como eu tinha esse pedacinho aqui, eu vou usar ele, mas você pode usar a tela vôlei, você pode usar o plástico cristal, ou não colocar nada também, né? Uma opção. Eu vou colocar porque eu quero. Então, eu vou usar um viés para fazer o acabamento na parte de cima aqui. Caramelo, que é para combinar com os detalhes, tá? Aí aqui a parte do zíper, o canal do zíper, ficou com 38 de comprimento por 6 de largura, tá? Eu cortei 2 vezes, 38 por 6. Então, 2 vezes no sintético, 2 vezes no forro. Não cortei EVA para essa parte, porque eu não quero, vou deixar assim molinho mesmo, tá? E o fundo, gente, o fundo eu cortei, deixa eu só conferir aqui. Eu cortei 62 centímetros por 12. Por que eu cortei 62? Porque eu não sei exatamente quanto que vai dar a circunferência dela, né? Então, eu medi a parte do zíper, mas a parte de baixo ela não tá muito certa, então eu preferi cortar um pouco maior e aí a gente vai tirar a prova, né? Na hora que for finalizar, tá? Então eu cortei 62 por 12.
Vou usar aqui também 2 metros de viés. Estou usando viés de algodão para fazer o acabamento interno. 2 metros de vivo pronto já. Se você não quiser, você pode estar fazendo o seu vivo. A alça eu vou colocar com... Eu cortei 42 centímetros cada uma, tá? Porque eu vou fazer só a alcinha de mão, igual a dela. E o zíper também tem 42 centímetros. Vou colocar 2 cursores. Aqui tem uma meia argola de 1 centímetro, que eu vou colocar um... Não sei se eu vou fazer a letra do nome dela, ou vou fazer um pompom, alguma coisinha eu vou fazer para dar um detalhe a mais, que não tem na bolsa dela, mas eu vou estar fazendo. Minha etiqueta de informações, tá? E é isso, gente. Vamos fazer? Então, pessoal, eu vou começar aqui colocando a alça, tá? Lembrando que o EVA já está aqui, mas não tá o forro. O forro eu vou colocar depois, tá? Então, vamos medir aqui. Essa foi a parte que eu esqueci de medir a bolsa dela, da alça. Mas a gente se acha. Eu tenho aqui o meio, tá? Já marquei aqui o meio embaixo e em cima. E aí eu vou colocar o quê? 5 centímetros para cada lado. E 3 de cima para baixo. Cadê meu lápis? Ó. Vou colocar 5 não, vou colocar 4, tá? Do meio para fora, 4 centímetros. Vou até marcar assim, ó. 4 centímetros. E daqui de cima para baixo, 3 centímetros, tá? Vou até marcar desse lado aqui já. Aproveitar os 3 centímetros. E aqui do meio pra cá, pra lá, 4 centímetros, tá? Vai ficar assim o xizinho. E aí eu vou fazer o quê? Vou dobrar aqui uma pontinha, ó, de 1,5 centímetro mais ou menos. E vou colocar aqui, ó, entre um quadrante do X que eu fiz, tá? Ó, acho que nessa altura tá bom, nessa largura, né? Tá vendo? Vai ficar assim. Então, vamos prender aqui. Começar por esse. Ó, prendi um lado aqui e vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Ó, ficou assim, tá? Aqui, gente, eu passei da onde acabava a dobra, né? Que é pra não aparecer. Quando ela fizer esse movimento aqui, ó, não vai aparecer, tá? Então, vai ficar assim a mãozinha, a alcinha de mão. Vou fazer a outra e volto. Aí agora, gente, eu vou colocar ao vivo, tá? Eu gosto de colocar ao vivo já aplicando forro, tá? Mas se você quiser, aliás, aplicar ao vivo já colocando forro. Mas se você quiser, você pode passar uma costurinha no forro primeiro e depois colocar ao vivo, tá? Eu já faço logo tudo junto, que é um trabalho só, uma costura só, tá bom?
Então eu vou passar ao vivo aqui na volta toda. Vocês já viram vários vídeos assim, então eu vou acelerar esse processo, tá? Então, gente, olha, ficou assim, ó, já passei o vivo com o forro, tá? Então, agora eu vou pegar aquela partezinha do bolsinho que eu falei pra vocês que eu ia estar fazendo e vou fazer o acabamento aqui com o viés que eu cortei de sintético, tá? Vou trocar meu pezinho aqui. Então, vou passar uma costura aqui do lado do avesso, tá? Como eu tô fazendo com esse aqui. Vou passar uma costura aqui do lado do avesso. E vou virar pro lado de cá. Aí dou uma dobradinha assim, mais ou menos de 1 centímetro. É como um viés mesmo. E vou prender aqui, deixa eu pegar meus prendedores. Ó. Você pode também tá cortando só 2 centímetros e só dobrar ele no meio e encaixar aqui, tá? Eu deixei assim porque eu já tinha ele cortado esse pedaço aqui, tava nos retalhos. Então já aproveitar ele, né? Vou colocar aqui a minha etiqueta de informação, tá? Mas se você tiver aquela etiqueta de couro, que é bonitinho, né? Tem umas etiquetas bem bonitinhas de couro. Você pode estar colocando também. E vou passar uma costura aqui, ó. Uma costura bonita, porque ela vai ficar visível, né? Então tem que ser uma costura bem bonita. Ó, ficou assim. Eu gosto bastante desse acabamento assim com sintético. Acho que fica super sofisticado. E aí eu vou colocar aqui na parte de trás, tá? Não na parte da frente, ó. Eu ajeito aqui mais ou menos, ó, um espacinho aqui. Prende. Pra não ficar torto, né? Ai, quebrou. Esses negocinhos quebra tanto, gente. Vocês também têm esse problema de quebrar? Ai, vou ter que trocar meu pezinho. Vou prender aqui, ó. Passar uma costura ponto largo, tá? Só pra prender mesmo. Aí eu vou tirar o excesso. Ó. Ficou assim, olha o bolso, que bacana. Agora, gente, eu vou pra parte do zíper, tá? Vamos fazer aquele canal do zíper bacana que a gente sempre faz nas nossas peças. Então, eu peguei aqui, ó, as duas partes de 6 por 38.
E vou passar o zíper aqui, vou dividir, ó. Passar uma parte, vou colocar o forro, rebater e vou fazer a mesma coisa na outra parte, tá? Vou acelerar esse processo para ficar um vídeo mais rápido, mais dinâmico para vocês, tá? Frente do sintético com a frente do forro, tá? Esqueci de falar isso. E agora, ó, vou rebater. Então, gente, ó, parou de gravar aí um pedacinho, mas eu já terminei de rebater aqui, já fechei aqui, prendi o forro com o sintético, tá? E já passei o cursor, ó. Passei 2 para garantir, né? E aí agora a gente vai colocar o fundo, né? Então, nesse momento, se você quiser colocar uma alça transversal nessa bolsa, também fica bacana. Aí você coloca aqui agora, nessas duas extremidades aqui. Coloca uma meia argola para poder estar colocando uma alcinha de transversal, tá? Mas não vai ser o meu caso. Então eu vou colocar aqui, ó. Tá vendo? Ó, dá certinho, ó, 12 centímetros. Então eu vou colocar aqui, ó, frente do sintético com a frente do sintético, do canal do zíper. Vou passar uma costurinha aqui. Só para prender, uma costurinha bem na pontinha. E vou botar o forro também. Vou colocar o forro também. Ó, aqui é a frente do forro com a frente do forro, tá? E aí agora eu vou passar um pezinho de máquina. No caso da sua máquina aí, doméstica ou industrial, tá? A minha aqui é uma industrial, então eu vou passar um pezinho de máquina. Passei aqui, não vou cortar esse excesso, não tem necessidade, ele vai ficar por dentro, tá? Aí eu abro assim, ó, e rebato aqui. Com um ponto bem bonito também. Ó, vai ficar assim. Aí agora a gente vai pegar e vai medir pra gente ter certeza do tamanho. Como eu falei pra vocês, eu não consegui ter tanta certeza assim no tamanho. Então eu prefiro tá medindo, né? Então vou pegar aqui todas as minhas presilhinhas e vou prender aqui a volta toda para poder tirar a prova dos 9, sabe? A prova real da matemática, então, é a mesma coisa aqui. A gente vai tirar a prova real. Ver quanto que fica aqui direitinho. Vou prender tudo aqui, já volto para... Vou acelerar, né? Para vocês verem como que eu marco. Aí, gente, aqui, ó, chegou aqui. Aqui é onde finaliza aqui, né? Então, o que que eu faço?
Eu venho aqui, ó, tá vendo? Aqui é onde finalizou a parte do canal do zíper. E aqui é o fundo. Então, eu vou marcar aqui bem aonde termina o canal do zíper, tá vendo? Ó? Bem aonde termina. Tá? Marquei. Agora eu vou tirar tudo isso aqui e vamos medir aqui. Então vamos lá. Aonde que ficou a marcação? Aqui, ó. Tá aqui a marcação. Então, a minha máquina de costura é uma industrial. Então, ela tem meio centímetro do pezinho de máquina dela. Então, meio centímetro para um lado. No caso, eu vou passar costura de meio centímetro, mas meio centímetro quando eu virar para rebater. Então, eu tenho que ter quanto aqui? 1 centímetro a mais. Se a sua máquina, se você estiver fazendo na máquina doméstica, você vai medir 1,5 centímetro, porque é 0,75 a máquina doméstica, então é 0,75 para você fechar e 0,75 quando você virar e rebater, como a gente fez aqui, ó, desse lado, tá? Então, aqui, no meu caso, eu vou marcar 1 centímetro, tá? Aqui. Mede direitinho para ver se tá aqui na base certinho, ó, tá? E aqui 1 centímetro, ó. Eu vou pegar o lápis, eu vou marcar, mas você pode já pegar o cortador circular e já cortar. Não vou fazer isso porque eu tô sem a base aqui. Então, ó, vai ficar assim. E aí eu vou cortar. E isso, gente, vocês podem usar isso para tudo que vocês quiserem criar. Se você quiser mudar a medida dessa bolsa aqui, fazer mais larga ou maior, você também faz da mesma forma. Mede aqui o canal do zíper, ele tem que estar sempre pelo menos nessa altura aqui, ó, para poder ter uma abertura boa, tá? Que é o quê? 30%, né, da lateral, mais ou menos, 30%. Não pode chegar aqui, porque se você for colocar uma meia argola, ele vai ficar balançando. Então, 30% aqui tá bom, ó. Tá vendo aqui, ó? Mais ou menos aqui. Aí você mede aqui, é o canal do zíper. O restante vai ser o fundo. Aí, como você não tem certeza de quanto que dá, você mede e corta um pouco maior. E aí, depois você mede dessa forma que eu falei, que eu ensinei aqui pra vocês. E não tem erro, não vai dar errado. Pode confiar. Agora aqui, ó, eu vou medir o forro também, tá? Deixa bem esticadinho. O forro aqui, bem esticadinho, ó. E eu vou cortar. E aí, agora eu vou fechar esse fole. Então, eu vou juntar aqui, ó, frente do sintético com a frente do meu sintético, do canal do zíper. E vou passar uma costurinha aqui só na beiradinha, só para prender. Aí eu vou pegar aqui, ó, o forro, frente do forro com a frente do meu forro. Prende também bem bonitinho para ele não correr, principalmente esse emborrachado, se você for fazer com esse emborrachado, porque ele agarra aqui, tá? E aí, ó, eu vou costurar um pezinho de máquina.
Tá vendo, ó? Vai ficar 2 costuras, ó. Eu até prefiro assim, com 2 costuras, porque dá mais uma segurança pro sintético. O sintético, ele é bem sensível. Então, ó, vou desvirar. E vou rebater aqui. Puxa bem direitinho aqui. Já vou prender aqui o forro, porque eu não vou colocar EVA, tá? Pronto, ó. Tá vendo? Ficou assim o canal, o fole, né? Aí eu vou medir aqui, ó, vou colocar meio, as 2 partes aqui juntar, para eu medir o meio da parte de cima do zíper e do fundo, tá? Então vamos marcar aqui o meio. Do outro lado também. Pronto, meio marcado. Agora eu vou passar o viés, porque eu gosto de passar o viés antes de fechar a peça. Se você não gosta ou prefere passar depois, fique à vontade, tá? Eu prefiro dessa forma, então vou passar o viés em tudo. E vou acelerar esse processo, porque se vocês também já estão cansados de ver eu fazer isso, né? Pronto, pessoal, ó, já passei tudo viés, tá? E agora, só finalizar, ó. Vamos aplicar ele na peça, né? Deixa eu trocar meu calcador aqui. Colocar esse calcador aqui de zíper, que ele ajuda. Então, ó, vou pegar aqui, ó, parte do zíper, aonde tem o pique. Vou colocar aqui na parte da frente, aonde tem o pique também, ó. Pela parte de cima, tá? Começa pela parte de cima. Vou passar uma costurinha aqui só para prender, tá? Ó, prendi a parte de cima. E agora eu vou prender a parte de baixo, ó. Pego o pique junto com o pique de baixo. Prende.
tá? Já vou prender aqui a lateral e ó, viu como dá certinho? Só ajeitar aqui. Você fizer do jeito que eu expliquei, gente, dá certinho. Vou passar uma costura aqui agora na parte de baixo. E aí, ó, já vou subir aqui a lateral prendendo também. Aproveitar. Vou prender aqui, ó, do outro lado. Viu como casa direitinho, ó? E já vou passar uma costura aqui para prender também. Ó, ficou assim. Tá vendo? Agora eu vou fazer a mesma coisa na parte de trás, tá? Começo aqui por cima. Pique com pique. E passo uma costura. Vou acelerar também esse processo, porque é igual ao outro, tá? Então não tem necessidade de estar falando tudo de novo. É só seguir o mesmo passo, ó. Então, pessoal, nesse momento meu microfone parou de gravar, tá? Mas eu tô ajeitando ali o viés, tá? Puxando ele todinho pra fora e aí vamos fazer o acabamento, né? É só ajeitar ele direitinho, colocar todas as presilhinhas pra prender, que ajuda bastante as presilhas, tá? E fechar, passar a costura pra finalizar. Olha, pessoal, ficou assim, olha que acabamento bonito. Faz toda a diferença na nossa peça, tá? E agora vamos desvirar. Eu começo desvirando aqui essa parte, tá? Ainda mais que ela tá bem molinha, então fica mais fácil, ó. Coloco a mão aqui no fundo, ó, e puxo.
Que linda! Amei. Para desamassar, gente, já ensinei para vocês. Pega o secador, passa bastante secador e esfrega bem que ele desamassa, tá? E se você tiver tempo, você pode encher ela de tecido aqui dentro, deixa bem amarrotado, fechadinho, que ela desamassa, tá? E se quiser também colocar um EVA no fundo, para ficar mais durinho, fica a critério de vocês, tá? Eu tô fazendo assim porque é da forma da bolsinha que ela pediu, olha. Ficou assim, ó. Bolsinha. Apaga aqui, né? Tem que apagar. Depois eu pego o negocinho pra apagar, ó. E aí ficou assim, ó, gente. A maletinha de mão. Que ela gosta dessa forma, que ela leva remédio, documento, tudo junto na bolsinha. E ela prefere andar com uma bolsinha assim de mão. E se você quiser também fazer ela transversal, é só você colocar aqui antes de fechar, coloca uma meia argola e aí ela vira uma bolsinha transversal. Linda, né, gente? Eu amei. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar, tá bom? É muito importante pro canal, tá? Para eu estar trazendo mais conteúdo para vocês. Bom saber se vocês estão gostando mesmo, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Deus abençoe todos vocês. Tchau, tchau.